espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui para ajudar vocês nessa semana aí, nessa reta final aí, para as provas do Enem, né, gente? Bom, galerinha, lembrando que essa semana é mais para revisão, tá bom? Para vocês pegarem a maldade das questões, né, treinarem aí em relação às questões do Enem, tá bom? Gente, vamos lá, vamos revisar aqui o Enem de 2020, né? Olha só que interessante. Vamos lá, vamos para a questão 6. A questão 6, ela descreve o seguinte, ela tem um texto bem interessante, né? Vou-me embora para Passárgada, né? De Manuel Bandeira. Então tá, vamos lá, olha só. Vamos ler o texto aqui, ó. Gente, lembrando que a gente tem resoluções de outros Enems também, playlist de redações, né, para ajudar aí vocês, tomara que ajude vocês aí também aqui no canal, tá bom? Então tá, gente, olha só. O texto ele descreve o seguinte: Vou-me embora para Passárgada. Foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi um autor grego. Esse nome Passárgada significa campo dos persas ou tesouro dos persas. Suscitou na minha imaginação a paisagem fabulosa, um país de delícias como o L'Invitation au Voyage de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da rua do Curvelo. No momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida, por motivo de doenças, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Dessa vez, o poema saiu sem esforço, como se estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema, porque vejo nele um escorço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. Beleza, olha só, comando da questão, né, gente, ó, vamos lá, vamos focar aqui no comando. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos de comunicação, entre os quais destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a... Então, qual seria a função da linguagem aí? A, emotiva, porque o poema expõe sentimentos de angústia que levaram à criação poética. B, referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. C, metalinguística, porque o poema tece comentários sobre a gênese, né, e o processo de escrita de um de seus poemas. D, poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Bandeira. Ou é apelativa, porque o poema tenta convencer os leitores sobre a sua dificuldade de compor um poema. Qual seria aí? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora lá ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram, a letra C, vocês acertaram. Gente, olha só, deixa eu pausar aqui. Bom, galerinha, olha só, vamos lá. C, isso aqui, ó, isso, metalinguística. Metalinguística por quê? O poeta tece comentários sobre a Gênese, né? Desculpa, gente, sobre a Gênese. E o processo de escrita de um de seus poemas. Gente, olha só, por quê? Bora lá. Por que não são as outras, né? A gente pode perceber claramente o poema, olha só, né? Ele vai descrevendo no poema, ó, vamos embora para passar. Deixa eu colocar assim, que assim dá isso, fica melhor para ver as alternativas e a gente vê o poema aqui. Isso.
Olha só, isso, metalinguística, aqui é a resposta certa. Olha só, a gente pode perceber claramente no poema, né? Vamos embora pra Passárgada, né? Foi um poema de mais longa gestação em toda a minha vida. Opa! Olha só, a maneira como ele descreve, né, o poema, né? Olha só, esse nome de Passárgada, então ele até descreve o significado, significa campos dos persas. Ele vai descrevendo sobre esse lugar, né? Sobre a criação desse poema, ó. Vou-me embora para Passárgada, né? Senti redondilha, primeira célula de um poema, tentei realizá-lo, mas fracassei. O poema saiu sem esforço, como se estivesse pronto dentro de mim. Gosto do poema porque vejo nele esforço, enfim. Não fiz nenhuma casa, não. Enfim, ele vai descrevendo, ó. Minha Passárgada, ele vai descrevendo aí, seria exatamente o que é, aqui no caso, né? Gênese, né? Seria a construção desse poema, os elementos para construir esse poema, que é exatamente o que a gente pode perceber claramente aqui neste poema, né? Do Manuel Bandeira. Olha só, gente. Por que não são as outras emotivas? Porque ele vai aí expor sentimento de angústia? Não, né? Apesar de ele relatar aqui mais fracassei, não é algo de angústia, né? Olha só, quando eu morava no momento de fundo desânimo, não é angústia, na verdade, desânimo, né? Enfim, sensação de tudo que não tinha feito, não é uma questão de angústia, então a gente não pode destacar aqui que seria aqui emotiva, não é necessariamente o caso desse poema. Referencial, porque o texto informa sobre a origem de nome empregado em um famoso poema de Bandeira? Não é referencial, tá? A gente vai ter a construção através de um local, né, aqui, para ele, Passárgada, né? Então, não seria referencial porque vai informar aí a origem do nome empregado em um famoso poema. Na verdade, seria mais para construção em relação à memória que ele tem desse local. Entenderam? Por esse motivo aqui que é a letra C. Olha só, poética, porque o texto aborda elementos estéticos? Não é somente por ele ser estético, não. Apelativa porque o poeta tenta convencer os leitores sobre a sua dificuldade? Também não seria apelativa, e sim uma construção de elementos, né, de memória desse local que fizeram ele construir esse poema em relação a esse local, né, a Passárgada, né, que foi um local aí de memória, de lembranças que ele teve. Por esse motivo que vai ser a C, ó, vai ser metalinguística, né, e também porque, né, o poema vai tecer comentários sobre a gênese, né, que seria a construção, né, e o processo de escrita né, de um de seus poemas. A construção desse poema, né, a memória dele, como ele foi construída, tá certo? Por esse motivo aqui, que vai ser a nossa resposta alternativa C. Belezinha? Bom, galerinha? Vamos para a próxima questão aí, né? Questãozinha 7, né, de revisão. Espero que vocês tenham entendido por qual motivo aqui seria a letra C. Gente, é interessante prestar bastante atenção no comando, tá? Comando das questões, eles contam muito. Às vezes tem um texto enorme, mas o comando é o objetivo. Então vai aí uma dica, um macetezinho aí para vocês pegarem mais tempo aí quando forem fazer a prova, ficarem aí feras aí em relação aí a alguns conhecimentos, algumas estratégias, né, para realizar a prova, tá bom? Belezinha? Vamos aí para a próxima questão. Bom, galerinha, próxima questãozinha aí, ó, questão 7 de linguagens, né? A gente tem aí, é bem interessante uma figura, uma imagem, né? O Enem gosta muito de destacar imagens aí, principalmente em linguagens, então é importante a gente observar o que a imagem quer descrever, o que ela quer passar, né? E principalmente o comando. Então vamos lá, o comando da questão, né? Olha só. Belezinha, o que a gente tem na imagem? Regina Casé, que horas ela volta? Então, a gente tem uma imagem, né, de uma mãe, né, vamos colocar assim, né, não sabemos, né, mas seria representando aí uma mãe com um filho, né? Um filme de... tá, beleza, aqui é a descrição da imagem, né, que horas ela volta. Beleza, aí é que tá, vamos lá, ó. O que o comando da questão quer descrever? A frase título do filme, então é um filme, né? Um cartaz aí seria para representar um filme, né? Fazer aí uma representação de um filme. A frase do título reproduz aí uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros.
Estrutura caracteriza pelo quê? Então, qual frase? Essa frase. Que horas ela volta? Beleza, vai se caracterizar pelo quê? A. Uso de uma marcação temporal. B. Imprecisão do referente de pessoa. C. Organização interrogativa da frase. D. Utilização de um verbo de ação. Ou é apagamento de uma preposição? Pausem o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer aqui. Bom, gente, vamos lá, bora lá, ó. Seria exatamente a letra E. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Vai se tratar aí de um apagamento de uma preposição. Porque, gente, o que que acontece? Olha só, é interessante, né? Vamos lá aqui, ó, isso. Pro comando, né? A frase e título do filme reproduz aí uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza, gente, exatamente o apagamento de uma preposição. Por que não são as outras? Essa frase não está correta, pasmem, enfim. Mas não está correta. Muitos brasileiros falam essa frase, mas a questão, a pegadinha aí dessa questão, né? Olha só a pegadinha. É uma preposiçãozinha muito importante, que seria a, tá bom? O que acontece? O certo aqui, ó, seria a que horas ela volta. Entenderam? Para a frase, para a pergunta ficar correta, tem essa preposiçãozinha a que horas ela volta, né? Seria aí a que horas ela volta antes. O a aí teria que ficar antes da frase. Por esse motivo que vai ser aí a letra E, entenderam? Por que não são as outras, né? O uso de marcação... Aqui no caso, a pergunta ela quer destacar... Tá, muitos brasileiros. Essa estrutura vai caracterizar pelo quê? Olha só, o uso de uma marcação temporal, só pelo fato de escrever horas, não vai tornar aí a letra A como a alternativa correta. Existe algo errado aqui na questão de gramática, né? Que no caso seria mais gramática, né? Em relação... Perceberam como que ele é multidisciplinar, né? Ele traz uma imagem, mas a questão aqui é sobre gramática, sobre a maneira como está descrita a frase. Então, cuidado com essa pegadinha também, tá? Não é só a interpretação de imagem, é a interpretação também da gramática. Essa questão aqui, ela vai ser sobre gramática também, em relação a linguagens. Então, cuidado também com essas pegadinhas. Não vai ser somente o uso de uma marcação temporal só pelo simples fato de estar escrito horas. Não seria isso, né? Imprecisão do referente de pessoa também não. Até mesmo porque destacou ela, né? Só pelo fato de destacar ela não seria somente imprecisão, né? Aqui no caso, e não vem ao caso, não seria o objetivo da questão também. Organização interrogativa da frase? Não, né? A gente sabe que a frase é interrogativa, mas não é essa a questão. A gente tem bem claro um erro na frase, né? E aí é que tá a pegadinha, né? Que muitas pessoas também não perceberam, mas, gente, não culpo, a gente também costuma falar frases não erradas, tá, gente? Depende da nossa cultura, mas não é, aqui no caso, na gramática da norma padrão. Então, esse contexto, essa frase, que horas ela volta, não estaria correto pelo apagamento dessa preposição, certo? Seria a que horas ela volta, tá certo? Então, também não é organização interrogativa da frase, utilização de um verbo de ação, não. O que vai diferenciar aqui, o que vai fazer aí, né, dessa frase título aí, uma variedade linguística, né, recorrente, tá, beleza? Uma estrutura que vai ser caracterizada é exatamente o apagamento dessa preposição, que seria o a, tá bom? O certo da frase vai ser a que horas ela volta. O que a gente não percebe aqui, deixa eu apagar, isso. Claramente, o que a gente não percebe aqui, tá bom? A gente percebe claramente que falta o quê? Um azinho aqui. O correto seria a que horas ela volta e não que horas ela volta. Por esse motivo, a alternativa correta vai ser a letra E, tá bom, gente? Bom, galerinha, espero de verdade que vocês tenham entendido, né? Espero de verdade que tenha ajudado vocês. E bora aí para as próximas questões. Vamos lá, né? Bora lá. Bom, galerinha, vamos lá para a questão 8, né? Nessa revisão aí das questões de linguagens do Enem. Beleza, gente. Questão 8.
o que que ela descreve pra gente? Poesias, ela é interessante aí, né? Poesias incorporadas. Beleza. Que sono, gente, credo. Vamos lá, bora lá, força, não vamos desistir. Vamos pra questão 8. Vambora, bora, ó. Isolando o corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes. Gente, é interessante, além da gente ler o texto, o principal é a gente focar no comando da questão, tá? Então, o comando é o principal. Como são muitos textos, né, como eu disse pra vocês, foquem no comando primeiro, tá? É de extrema importância, pode ser que ajude bastante vocês aí. Tá, beleza. O que o comando descreve? Na prática artística mencionada no texto, beleza, então temos que ler o texto. O corpo assume um papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de quê? Então vamos ler o texto, né? Porque tem muitas questões aqui que o comando não é necessariamente. O texto não é necessariamente de acordo com o comando. Como assim? Às vezes tem um texto, mas. É igual aquela questão que a gente fez, né? A gente tem o texto, tem a imagem, mas o comando ele quer saber sobre gramática também. O texto não, a imagem, né? Então não é necessariamente somente de linguagem. Então, por isso que é importante a gente focar no comando também. Beleza. Vamos ler o texto, né? Islando o Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo Islã vem do inglês e significa numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força. A poesia, nos ritmos das palavras das cidades, nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda. Desculpa, gente. Colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e línguas de sinais, compreender o encontro de duas línguas, poemas de autoria própria, tem minutos. Um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tomar a palavra visível numa arena cujo objetivo maior é de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras sensações. Tá certo, gente, olha só. Vamos ver, né, aí o comando, né, sobre o texto na prática mencionada no texto, ou seja, a prática que é mencionada, né, o papel do corpo, né, ele vai assumir aí destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito do quê? Então, é isso que a questão quer saber. A. Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. B. Redefinir um espaço de circulação da poesia urbana. C. Estimular produções autoriais de usuários de Libras. D. Trazer expressões verbais para a língua de sinais. Ou E. Proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Vamos lá, Bom, galerinha, pausar o vídeo, tentaram fazer. Gente, vai ser a letra A, tá? Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Gente, por quê? O texto, ele vai destacar exatamente isso, tá? Sobre o corpo. Olha só, roda, sobre os surdos para circular e entender um encontro de poesia. Olha só que interessante, né? Línguas de sinais. Poemas, tá? Olha aqui, quer ver? Achei interessante essa parte, Sem figurinos, nem adereços, nem acompanhamento. O que vale modular voz e o corpo. Um trabalho artesanal, tornar a palavra visível numa arena cujo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público. Tá, sensações, Tantas sensações. Gente, criando, quer ver? Achei interessante, Bater com para dizer o ritmo, bater com força, tá? Seria aqui, dar ritmo às palavras. Cadê, gente, Colocar libras, colocar os surdos para circulares e entender o encontro da poesia à língua de sinais, compreender o encontro de duas línguas. Gente, olha só, sem o figurino, nem adereço, nem acompanhamento musical, o que vale modular a voz e o corpo. Olha só que interessante. Aqui, e o corpo, tá? Então, olha só que interessante. Esse ritmo que eles vão criar aqui, né? O Islã do corpo, né? Que o texto vai descrever aqui pra gente,
vai significar isso, né? Utilizar o corpo, imprimir o ritmo e a visibilidade à expressão poética, né? Não somente o ritmo, mas também a visibilidade e a expressão poética. Então vai ser tudo junto, né? Olha só, Libras na roda, colocar os surdos para circular e entender o encontro entre poesia e línguas. Olha que bacana, ó. Poesia e línguas, tá? Então, olha só, por esse motivo que a expressão poética, claramente, poesia e também, aqui no caso, a gente vai ter aqui, ó, botar poemas em libras. Olha que interessante, os poemas em libras, né, para os surdos. Então, bem interessante, né, ó, compreender o encontro dessas duas línguas. Então, o poema e o ritmo também, desculpa, e o ritmo também, olha só, a poesia falada nos ritmos das palavras e das cidades. Então, esse slam do corpo vai ser exatamente isso. Isso que ele vai proporcionar aqui para os surdos, ó. Pensando justamente nos surdos, ó. Tá certo? Por esse motivo que vai ser a letra A, tá? Vai imprimir, além do ritmo, né? Imprimir o ritmo e a visibilidade da expressão poética. Então, vai ser ambos juntos. Olha que bacana, olha que interessante, né? É bem diferente, né? Esse modelo aqui, ó. E olha só, sem figurino nem adereço de acompanhamento musical. Trabalho artesanal, né? Palavra visível, enfim. Por esse motivo que vai ser a letra A, tá? A gente vai ter o conjunto, não somente da poesia, não somente do ritmo, ambos juntos, tá? Vai ser imprimir o ritmo e a visibilidade à expressão poética, porque o texto vai descrever também sobre poesia e também sobre ritmo, né? Olha que interessante. Então, esse vai ser o significado de salão do corpo, né? A definição dele. Por que não são as outras? Redefinir o espaço de circulação de poesias urbanas não é somente isso, né? Nem estimular produções autorais de libras. Não, a gente tem, né? A questão da poesia, né? A gente tem, desculpa, a questão de libras, né? Mas a gente também, aqui ó, poemas em libras na roda, mas a gente também tem a questão poética, então seria incompleta também, tá? A letra C. Traduzir expressões verbais para a língua de sinais, não é somente isso, não é, tá? Proporcionar performance estéticas às pessoas surdas, não é somente proporcionar performance estéticas, né? Desculpa. Vai ser também a questão do ritmo e da poesia, ambas juntas, tá certo? Por esse motivo que a gente vai ter aqui a correta como a letra A, né? A nossa alternativa correta. Se a gente for analisar o texto inteiro, ele está descrevendo aí esse conjunto, essa junção de ritmo com poesia, tá bom? Por esse motivo que vai ser a letra A, tá certo? Bom, gente, espero ter ajudado de verdade, né? Vamos para a próxima questão aí, para as próximas questões aí, nessa semana aí de revisão, tá bom? Das questões aí do Enem, tá bom, gente? Até a próxima questãozinha aí, ó. Beleza, galerinha, bora lá, ó. Questão 9, tá? Vamos focar no comandinho da questão, só pra gente já pegar um macete, ó. Aqui, ó, leitura do texto. Então, vamos ter que ler o texto, tá? Comandinho aí, ó, pra ler o texto. Então, demorou, vamos lá, ó. O que fala o texto? É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos, tá? No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão, tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já a peste estaria ligada à questão de superação, à resistência ou mesmo uma associação ao diabo. Assim, com o passar dos anos, passou a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo, né? Interessante aqui, ó. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhê por aí? O termo que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo tem origem no tupi-guarani e nhe significa falar. Interessante, né? Significados. Beleza, a leitura do texto vai permitir ao leitor entrar em contato com o quê? Vamos lá. A. Um registro de inventário do português brasileiro. B. Justificativas de variedades linguísticas do país. C. Influências da fala do nordestino no uso da língua. D. Explorações do falar de um grupo social específico.
ou é representações da mudança linguística do português? Pegadinha, né? Pausa o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, tá bom? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, gente. Vai se tratar, assim, de um inventário do português brasileiro. Sim, gente, na verdade, olha só. Cabra da peste, né? Nhenhenhé. Isso tudo é um inventário, seria um inventário aí do português brasileiro, desses povos que eles inventaram, né? Em relação aí à maneira de falar. Eu posso muito bem criar aí uma palavra que me remete a algo, inventando, né? Que no caso, que seria. Por quê? Olha só, o texto ele vai trazer definição do significado das coisas, né? Cabra da peste. O que que significava cabra? Seria aí os navegadores portugueses que chamavam os índios, tá? Seria, né, a forma como os navegadores vão chamar os índios, né? Aqui no caso, peste vai ser muita coisa, que pode ser resistência, associação, ou até mesmo aqui, né? Ou mesmo uma associação com o diabo, enfim. Já que no caso, a expressão cabra da peste vai ser várias coisas, vai ser uma expressão aí que pode denominar aí um indivíduo corajoso, insolente, enfim, nhenhenhê também, né, que vai significar um resmungo, ou também é o significado, né, desculpa, de uma conversa interminável resmungo. Perceberam a variedade, né, em relação a esse inventário? Por isso que seria um inventário português brasileiro, ou seja, vários significados para expressões. Então, seria aqui um inventário, pegando palavras para poder se denominar expressões, tá certo? Por esse motivo que vai ser a letra A, tá? Olha só, justificativa da variedade linguística no país não é somente uma justificativa justificando. Aqui no caso, apesar dele descrever o significado dessas palavras, vai se tratar de registros, tá? De um inventário em relação a outras palavras. Então, não é somente uma justificativa, por esse motivo que não é a B, tá? Influência de fala do nordestino não é somente a mesma coisa, não é somente a influência da fala do nordestino no uso da língua, tá? A gente tem vários contextos dessas expressões. Apesar de ser, né, o vocabulário uma expressão repetida no Nordeste brasileiro, mas pode acontecer em várias outras regiões. Aqui a gente está destacando sobre as palavras, especificamente sobre as palavras, não somente da região, né, das pessoas que utilizam elas. Então, é bem interessante a gente prestar atenção nessas pegadinhas aí, nessas maldades aí que o Enem gosta de trazer, ó. Exploração ao falar no grupo social específico não é somente a mesma coisa, não é somente a exploração de um grupo específico. O texto ele vai se remitir a palavras, tá? O significado das palavras, né? O que significa cabra, ele vai descrever. O que significa que nhenhenhê, né? Vai descrever também. Então, não é somente das pessoas da região que utilizam as palavras, e sim das palavras especificamente. Representações da mudança linguística do português. Não é mudanças, tá? Eu diria que seria um conjunto, pelo contrário, não é somente mudanças. Vários significados para a palavra. Não é que vai mudar necessariamente a palavra. A palavra vai continuar a mesma, mas vai ter vários significados. Então, não é que vai mudar a palavra, tá? Por esse motivo que vai ser a letra A. Vai ser um registro do inventário do português, né, brasileiro. Você colocar uma palavra e inventar vários significados para ela, digamos assim, seria exatamente esse contexto. Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos, mas inventar outros significados para as palavras, né? Igual aqui, né? Cabra pode ter vários significados, então seria um inventário aí em relação às pessoas, né? O que elas estão destacando aqui. Deixa eu ver um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui no caso tem vários significados, mas vamos colocar aqui uma palavra, por exemplo, estado. Pode ser estados, né? Um estado, né, do país, ou também como pode ser um estado o estado que você está, né? O estado que uma pessoa está, ela está em estado triste, ela deprimente, ela está em estado de alegria. Então, assim, vários significados, inventários para as palavras. Aqui, no caso, a gente tem a criação de palavras
Olha só, cabra, não necessariamente é só um animal. Aqui no caso não está destacando sobre animal, aqui está destacando sobre a maneira como os navegantes portugueses chamavam os índios. Então, e cabra da peste tem outros significados. Pode remeter a pessoas ruins, como pode. Olha só que interessante. Significados positivos como negativos. A própria questão vai descrever pra gente, quer ver? Cadê? Nananã, formas dos índios. Aqui, ó. Positivo ou negativo. Então, depende do sentido do inventário e do significado que vai ser atribuído à palavra, tá certo? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, entenderam? Vai depender aí do registro, né, de um inventário. Qual significado vai se atribuir a essa palavra, né, do português brasileiro? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre, né, o que exatamente seria, tá bom, gente? Bom, espero de verdade ter ajudado vocês. Gente, só tem 8%, eu não sei se vai dar pra gravar tudo, mas tá muito legal, né, fazer revisão. Então, tomara que dê pra continuar as questões. Se descarregar, então não vai ter como eu fazer as revisões. Mas depois a gente vai terminar as revisões aí com vocês, tá? Olha só, seria interessante. Tem mais outras questões. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo de fazer as outras questões também. Gente, eu vou fazer rapidinho aqui, tomara que dê tempo, mas eu tô com medo de não dar, porque tá descarregando, mas vamos ver, acho que tem como fazer aqui a 10, ó. O que a 10 descreve, né? Ouro do século XXI, sério, gadolínio, lutécio, promécio e érbio, sumário, térbio e disprósio, ômio, túlio e térbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de time de futebol que ainda teria banco de reservas. Latânio, neodímio, praseodímio, európio, escândio e ítrio. Mas esses 17 metais chamados de terras raras fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta, chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares. Motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora volta a pensar em retomar sua exploração. Beleza. A questão descreve o seguinte: aspas, né? O comando da questão, né? As aspas. Aqui, ó. Beleza, que aspas, gente. Vamos lá, ó. As aspas, aí eu tô com medo de não dar tempo de fazer pra vocês, gente, ó. As aspas sinaliza expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto pra quê? Então, aspas, cadê as aspas? Vamos localizar as aspas. Aqui, ó, elementos, vitaminas, indústrias, tal, ouro do século XXI. Então, vamos ver onde tem mais aspas. Nananana. Tá, beleza. O que ela significa, né? A pergunta da questão, ó. A imprimir um tom irônico à reportagem. A B, incorporar citações de especialistas à reportagem. C, atribuir maior valor aos metais objetos da reportagem. D, esclarecer termos científicos empregados na reportagem. Ou tudo reportagem, né, gente? Ou marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Gente, entendi aqui, ó. Pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá, gente? Por que seria a letra C? Vai se tratar exatamente de atribuir valores aos metais, tá? Por quê, gente? Olha só, eu vou explicar pra vocês. Por que não são as outras? Tá, irônico não, a gente não tem ironia, né? Incorporar citações de especialistas, não é somente especialistas, né? Não é o caso. Esclarecer termos científicos, não é somente esclarecer, tá? Tá esclarecendo sobre eles, mas não é somente isso. Eu vou explicar pra vocês o motivo. Marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem, não é outra ciência, é a mesma. Enfim, por que seria a letra C? Gente, olha que interessante.
Ela descreveu um tantão de nomes aqui, né? Vamos combinar um tantão de nome aqui. Ainda fez uma. Não é meio que uma ironia sobre times de futebol, né? Desculpa, de futebol. Não é somente. Não é ironia, tá? A resposta correta. Mas a gente percebe vários nomes aqui, tá? Que são metais. Enfim, a questão de aspas, aqui ó, ouro no século, elemento, futuro, né, ou vitaminas da indústria, né, eles estão usados na fabricação de lâmpadas, enfim. Essa questão das aspas vai exatamente atribuir maior valor a esses metais, objeto da reportagem. Por quê? Vocês vão de concordar comigo, porque olha só, esses metais citados, eles têm valor, claro, né? Mas aqui o texto, vocês devem concordar comigo que somente eles, o texto não ficaria vago, né? Somente esses nomes. Então, gente, aí é que tá a questão, né? Olha só, o ouro da questão, né? Digamos assim. Porque as aspas, elas vão trazer exatamente isso, o valor, o significado. Ah, entenderam? Entenderam? Olha só, o significado dessas palavras. Por que foram utilizados esses tantos de palavras, né, no texto, entenderam? Olha só, chamados de muitos de ouro do século XXI. Ah, então o texto está se referindo a esse tantão de nomes aqui, né? Está se referindo aos ouros do século XXI. Entenderam? Ela está destacando, atribuindo o valor desses metais e também, né, como sendo, claro, objetos da reportagem. Só os nomes ficariam vagos, né? Às vezes, pessoas que não conhecem esses tipos de ouros ia desconhecer se não tivesse o significado deles no texto. E exatamente o que, olha só, que as aspas vêm trazer, o significado deles, né? Por quê? Por qual motivo? É um ouro do século XXI, são elementos futuros ou vitaminas da indústria. Então, reparem que está dando valor para esses nomes, né? Essas expressões aqui em aspas, está dando um valor para esses nomes utilizados. Perceberam que se somente fossem esses nomes, talvez muitos desconheceriam o significado deles? Entendeu? Por esse motivo que vai ser exatamente atribuir maior valor a esses metais, que seriam o ouro do século XXI, que vai ser objeto da reportagem, o assunto da reportagem, que tem esses vários nomes aqui, né? Érbio, sumário, promessa, enfim, vários nomes. Entenderam? Então, olha aí a pegadinha, né? A maldade aí da questão. Por isso que é importante a gente analisar o texto também, tá? E o comando, tá? As aspas, né? As aspas das expressões metafóricas, empregadas, claro, intencionalmente pelo autor. É por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá? Vai atribuir maior valor a essas expressões, belezinha? Entenderam? Por esse motivo aqui, temos a resposta correta, nossa letra C. Gente, eu acho que não vai dar tempo de terminar as outras, né? 7%, enfim. Mas vamos, eu vou tentar tentar fazer com vocês também mais revisões, tá? Para ajudar vocês aí nessa reta final, belezinha? Lembrando que a gente tem redações, né? Playlist de redações nota 1000 tá bem bacana. Tomara que ajude vocês aí também. A gente espera de verdade estar contribuindo, podendo ajudar vocês aí nas resoluções das questões. Temos outras playlists também. Não somos perfeitos, tá? A gente tem vários erros, né? Mas a gente aprende com vocês, então isso que é importante, né? Rumo aí à educação, ao conhecimento, enfim, a gente espera de verdade estar podendo ajudar vocês aí, que vocês consigam aí realizar uma prova tranquila, tá, gente? Pensem nas estratégias também, bem interessante aí essa semana aí de revisar. Não é semana de desespero, tá? Relaxem, fiquem tranquilos, revisem, belezinha? Não peguem conteúdos pesados, tá bom? Mas com alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Enfim, a gente espera de verdade estar ajudando vocês, tá? Eu vou ver se consigo depois fazer mais revisões com vocês, tá bom? Eu não sei se o tempo vai, porque tá descarregando aqui, mas enfim. Não sei se vai dar tempo, mas espero trazer mais vídeos aí nessas semanas aí de revisões para vocês, principalmente de humanas, linguagens, tá? Que vai cair, que exigem, não que as outras também não exijam, claro, todas as disciplinas exigem dedicação, mas justamente pelo fato, né, de terem vários textos, enfim, nas questões de humanas e de linguagens. Então,
tem sim algumas estratégias que pode ajudar vocês aí para lerem esses textos mais tranquilos, né? Prestarem focar bastante, focarem no comando da questão. Isso é de extrema importância, tá? Dicas aí bem legais, bem bacanas aí para vocês, tá bom? Gente, até o próximo vídeo, tá? Eu acho que não vai dar tempo aqui, mas eu vou ver se trago mais vídeos para vocês aí de revisões, belezinha? Então tá, gente, até o próximo vídeo aí. Um abraço para vocês.